Calma aí. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos telespectadores do podcast A Lei de Murphy, porque o azar me persegue. Estamos gravando dia 11 de 3 de 2025, às 10h51 da noite, tá bom? A gente precisa saber que horas foi uma coisa que eu demorei muito para aprender, muito mesmo. Eu aprendi a ler as horas com 11 anos de idade, quase 12 anos. Eu não sabia ler as horas. Tem certas coisas assim que o brasileiro ele aprende. Eu vejo assim, tipo assim, ele aprende, mas ele aprende pra passar na prova. Mas ele depois ele vê no final que ele precisa. Conta de divisão com vírgula. Eu sei mais ou menos fazer. Entendeu? E aí tem coisas assim que o meu fundamental, eu vejo os outros, também nunca passou. Eles ensinam umas coisas muito complexas. Tipo, funções. Mas é uma bosta fazer funções. Geometria. O meu terceiro ano, assim, foi uma maravilha, que eu não tive quase matemática. Eu não tive matemática quase. Eu só tive geometria plana. Que eu gostava, até gostava de geometria. E tipo assim, como é a sua relação com matemática? É uma relação meio de amor e ódio, porque eu gosto de matemática. Eu gosto de entender a matemática, mas é uma coisa que eu não sou bom. Eu não sou bom fazendo as paradas, e tal, mas eu gosto, entendeu? E não é que eu seja, fosse horrível também, mas é que eu acho que se for pra tu fazer as coisas, tu não ser um cara muito foda naquilo, não vale muito a pena, entendeu? Então é melhor tu só ser medíocre. Eu nem era medíocre até se comparado com a minha turma. Era tipo, minha turma eu sempre estive entre os top 5 mais inteligentes, vai. Top 5 ali, deixa a parte. Eu nunca fui o mais inteligente, mas em compensação, mas eu era sempre aquele cara que, tipo assim, tava numa 5 mais inteligentes, mas as notas não eram tantas, também não eram tão assim, muitas vezes eram boas, mas também não eram nada genial. Mas eu tinha outras coisas que compensavam muito que as pessoas viam por fora que eu fazia. Tipo, eu gosto muito de assuntos, eu já sabia assuntos assim, frente da minha série, por exemplo, essas bosta podia ter passado e eu não fui. E aí foi passando a vida e a matemática pra mim é um pouco isso. E aí que eu tava falando que tem assuntos que eu dei toda essa volta. Agora eu não tô mais na escola, né? Durante um bom tempo da minha vida eu estive na escola. E eu lembro a primeira vez também que. Como é que foi a minha vida? Assim, ó, por exemplo, todo ano começava as aulas, eu tinha que ir lá, e eu me lembro bem do primeiro dia de aula do sétimo ano, primeiro dia de aula do oitavo, primeiro dia de aula do nono, primeiro dia de aula do primeiro eu não tive, né? Porque foi a pandemia, segundo, eu me lembro, terceiro também me lembro. Dali pra trás eu não me lembro do segundo ano, do período fundamental, né? Do primeiro dia de aula do primeiro ano também me lembro de todos, assim, me lembro de vários anos, não vou dizer de todos, mas me lembro de bastante coisa, assim, me lembro do quinto ano foi quando eu conheci o Léo, que era quem tinha o podcast, e aí eu me lembro a primeira visão que eu tive dele, ele era um cara mais gordinho, né? E eu falei, esse cara é gente boa pra ser meu amigo. E eu estive certo, apesar de nós termos nos distanciado com o tempo, muito mais em função dele do que minha. Eu fico muito triste, inclusive, com isso. Eu gostaria de talvez voltar, não sei também se eu gostaria, mas enfim, foda-se. O que eu tava falando era em relação ao primeiro dia de aula que eu não tive que ir pra escola. Primeiro dia de aula da minha vida em que eu estava, entre aspas, livre, né? Porque tem essa coisa, tu tá, porra, depois da escola eu vou ser livre, eu vou fazer o que eu quiser. E a verdade é que não, tu não vai, cara. Tu tá dando um conselho pra quem tá, tipo, no terceiro ano. Tipo, tem aqueles conselhos clichê pra caralho, assim. Estuda, sabe? Faz o técnico. Tipo assim, pô, beleza. Se tu quer, se tu quem. Se tá no teu objetivo de vida, isso faz. Se tá no teu objetivo de vida fazer uma faculdade. Faculdade hoje, felizmente, é uma parada muito acessível. E seria do caralho. Faz o tecnólogo, sei lá. Entendeu? É uma parada legal que tu tem na tua vida. Mas eu também não sou formado. Eu faço jornalismo, eu gosto da área, apesar de eu já ter trocado bastante, eu já ter pensado em trocar bastantes vezes. Mas a verdade é que eu quero ser jornalista, eu acho que eu seria um bom jornalista, modéstia à parte. Porque, porra, eu tenho, né, eu tô 15 anos fazendo podcast, 15 anos não, desde os meus 15 anos produzindo conteúdo, eu tenho blog, que eu escrevo pra caralho, tenho também podcast que eu produzo desde os 15 anos,
É muito maneiro assim ver as coisas que tu já produziu e ver que elas estão lá consistentes ali. E aí eu tinha um podcast que eu tinha sozinho também antes desse aqui, que eu simplesmente deletei ele. Eu tenho os episódios salvados porque é legal ver. Em certas questões eu amadureci, assim. O próprio conceito de maturidade é um conceito. Não é um conceito complexo, mas é um conceito. Ele é meio óbvio, mas ele não é tão óbvio como as pessoas acham. Porque daqui a pouco o cara ele tá falando assim. Você é uma pessoa muito imatura, por exemplo, né? Aí o cara vai lá e ele confunde seriedade com maturidade. São coisas diferentes. E ao mesmo tempo, a pessoa que muitas vezes fica bravo de chamar todo mundo que é imaturo, muitas vezes é imaturo que não entende que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu jeito. Muitas vezes a pessoa confunde gosto com maturidade, né? Tipo, a pessoa gosta de Mozart, por exemplo. Uma pessoa muito madura. Não, não é isso. A pessoa não gosta de piadas de quinta série. A pessoa muito madura. Não é isso. Não é isso, entende? É uma parada mais concreta, mas ao mesmo tempo é muito abstrato também. Pra mim, eu acho que maturidade, cada vez mais eu chego à conclusão nesse meu ápice de indústria vital de 19 anos, é, é saber conversar sobre sentimentos e saber resolver os problemas de forma pacífica e reconhecendo o direito dos outros. Pra mim, cada dia mais eu chego a essa conclusão. E quando eu era mais novo, por exemplo, às vezes eu vou escutar o meu podcast antigo que eu faço, e às vezes eu vejo quanto que eu mudei. Porque quando eu tava na escola, eu me dava muito direito de ser idiota. Muito direito de ser idiota, completo idiota. E não idiota no sentido de ser babacão, mas idiota no sentido de ser irresponsável consigo mesmo. Então, eu, tipo, foda-se, eu bebi, entendeu? Não bebia muito, mas bebia mais, entendeu? Aí, porra, sei lá, cagava pra escola. Eu sempre leio, sempre gostei de ler, né? Então, isso eu sempre. Eu nunca me mantive burro, estagnado por isso. E aí quando tu sai da escola, assim, aí tu começa a trabalhar, começa a ver algumas coisas e tal, e aí tipo, tu começa a ver, pô, cara, eu e às vezes tu vê os outros assim, entrando num rumo, você vê, pô, isso aí já passou um pouco a fase dos caras indo pra festa pra caralho, fumando, bebendo, e não que seja um problema fazer isso de vez em quando, mas quando o cara faz isso sempre, a única coisa que eu consigo pensar é tipo assim, cara, tu não tá, como é que eu posso dizer? Tu podia fazer isso quando tu estava na escola. Entendeu? Tu tinha esse direito. Talvez não fizesse porque não tinha dinheiro, né? Mas tu tinha esse direito, seu idiota. E agora tu tá se estragando. Agora que é a tua hora de correr na tua vida, de correr. Pô, mas essa luta é uma merda. De correr atrás do teu sonho, de construir a tua vida. Tu tá cagando pra ela desse jeito, sabe? Só pra que eu penso pra cacete, na verdade. Isso, eu acho que todo mundo pensa nisso. Quando chega nos 18 anos, todo mundo vai pensar nessa parada. Pô, será que eu tô construindo minha vida direito? Sabe, chegar aos 18 anos ali, pô, bate um peso nas suas costas, entendeu? Do caralho, tipo assim, pô, bate alguém, as obrigações da tua idade, bate na tua porta muito forte, sabe? Pô, aí trabalho, e carteira, e sei lá, namorada, um monte de merda, assim, que tu pensa muito, e eu penso muito nisso, eu penso, pô, eu não tenho. Nem sei se quero ter carteira também, não é. Peguei um exemplo merda aqui, peguei um exemplo muito merda aqui. Mas acho que deu pra entender o que quis dizer. Tipo, chega um momento que as responsabilidades batem na tua porta. Ó, eu falei bonito agora. Quando tu é muito novo. E aí tu tem que escolher faculdade, tu tem que escolher profissão, tu tem que escolher amor. E aí essa geração é a geração que não transa muito. E aí ao mesmo tempo, tu também não quer sair pra caralho, porque não é muito teu jeito, mas ao mesmo tempo a única maneira de tu encontrar alguém vai ser assim. E todo mundo passa por esse dilema. O cara que me escuta, ele passa por esse dilema. E ao mesmo tempo, tem aquela, pô, eu gosto de ser com meus amigos, eu tenho obrigações do trabalho, da faculdade, que
me trarão mais conforto no futuro, mas é muito merda isso aqui. Eu tenho que fazer, entendeu? Não tem muito segredo, assim. Eu acho que talvez a vida. Mas não, olha o papo que eu mando. Agora a minha mãe, meu pai, minha avó falavam muito assim, pô, aqui a vida é pagar boletos. Eu nunca entendi muito essa frase. E eu ficava meio pensando assim, pô, cara, que tem a ver assim, ó? Se a vida é só isso, é porque a vida tem que ser mais do que isso. A vida tem que ser mais do que isso. A vida eu não consigo me contentar com isso. Eu acho que a vida tem que ter sonhos, entendeu? Foda é eu pagar um de coach, que foda-se. Foda-se. Ora, porra, foda-se. E se tu não tem sonhos da tua vida, se tu não tem uma causa, não necessariamente uma causa política, que eu falo pra caralho de política, mas eu não me refiro só a isso. Eu me refiro a causas normais da vida que pra mim são muito mais importantes. Família, amigos, amor, parentes, entendeu? O trabalho. Se tem um trabalho que tu curte pra caralho, e tu vai poder fazer aquilo pelo resto da tua vida. Olha que isso. Essa deve ser uma das maiores sensações da tua vida. Talvez. E aí eu tenho as pessoas, mas a vida é mais do que trabalho. Com certeza, a vida é mais do que trabalho. Mas a vida, parte que o trabalho vai ter muito na tua vida. E talvez a causa. Tem artistas, por exemplo, que a causa deles são arte. Às vezes é arte, às vezes é política, às vezes é um pouco dos dois, às vezes é família também, às vezes é amigos, Jorge Amado, seus amigos. Mas daí tu vai vendo sim, vai vendo com o tempo. E tu também não precisa ter uma só causa, né? Pode ter mais de uma causa. E essa causa que eu tô falando, eu tô sendo muito intelectual falando isso, eu sou muito inteligente, né? Eu só sou idiota, tá bom? Não me leva a sério, mas. E é, mas essa frase, inclusive, eu vi numa entrevista do Pepe Mujica. Pepe Mujica falando isso, a vida. É que daqui a pouco, se tu não tem uma causa na tua vida, o mercado vai te dar uma causa. E o mercado, às vezes, vai te escolher uma causa merda. E quando eu digo mercado, o mercado financeiro, o capitalismo. Enquanto um capitalismo vem parte do mercado, o socialismo vem parte do Estado. Isso se tu não escolher a tua causa, e essa tua causa pode ser amor, amigo, família, arte, ou questões políticas mesmo, teu trabalho. Se tu não tem isso, tu não precisa ter uma causa também, né? Pode ter várias causas. Se tu não tem algo que te move, né, cara? Tipo, se tu vai acordar no teu dia, tu vai abrir os olhos. Pá! Caralho, acordei. Caralho, meu irmão. E aí, tipo assim, e aí tu vai ter que pensar, pô, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho tais obrigações, eu tenho não posso dizer tais obrigações, tais coisas a fazer, tais afazeres, tais tarefas, essa palavra é boa, tarefas. E aí tu vai ter que se preencher delas de alguma forma. E quando tudo que tu faz é uma merda, o teu dia a dia é uma bosta. Eu me lembro quando as aulas voltaram no- na pandemia, né? Quando teve a pandemia, eu, por isso que eu falei, eu vejo muito o quanto que eu mudei, assim, principalmente em relação a mim mesmo, né? A mim mesmo. Eu era um cara com muita raiva. Eu sentia muita raiva no meu coração. E muita raiva e também, principalmente, essa luz tá horrível. Muita raiva no meu coração. E eu não me dava muito direito de sentir raiva. Mas muitas vezes eu sentia raiva por causa desse podcast aqui. Que eu queria. E muitos episódios que eu gravei ali, cara. E nossa, eu me lembro que isso demandava uma energia assim. Eu me lembro que nesse meio tempo fiquei muito tempo sem gravar podcast. E aí foi quando eu voltei agora com esse novo podcast. Voltei em 2023, finalzinho de 2023 eu voltei. Vai fazer um ano. E aí eu fiquei aqueles 2 meses pra fazer a cirurgia. Eu fiquei. Que eu fiz, né? Uma cirurgia. Não é nada perigoso, tá? Só que eu fiquei. De boa, assim. E fiquei sem gravar direito. E aí eu tinha falado pra mim, pô, só vou gravar podcast
se for pra fazer eu gostando, porque antes eu fazia muitas vezes sem gostar da parada. Eu levava muito. Não vou dizer que eu levava como trabalho, porque isso aqui eu levo quase como trabalho também. Eu tento me obrigar a fazer, mesmo não querendo. Mas eu fazia tentando. Tentando jogar de Petri. Eu tentava ser alguém que eu não era. Essa é a parada. Eu falei várias vezes, eu tentava ser o Arthur Petri, que é um cara que eu admiro muito. A maneira como ele fala o podcast dele é a minha maior referência pra fazer podcast era ele. Queria ser comediante, quero ainda. E aí eu ficava muito buscando referência no meio disso tudo. Com o tempo fui vendo que, na real, eu não. Eu fazer um podcast aqui, sozinho, falando sobre exemplo, muitas vezes de política, muitas vezes falando sobre filosofia, muitas vezes falando de religião, muitas vezes falando da vida, falando das minhas coisas, né? Eu percebi que não, cara, os episódios que eu faço tentando, não tentando emular alguém, mas sendo eu mesmo, são muito mais interessantes e também podem ter alguma coisa a contribuir. E essa parada que eu mais gosto de tudo que eu fiz na internet, tudo que eu produzi, por exemplo, isso aqui ninguém vai ver, ninguém vê nos episódios. Mas eu gosto muito de fazer isso aqui porque simplesmente é uma causa que eu tenho. Então transcende toda parada que eu tenho várias causas, eu percebo assim. Então a arte é uma causa, entende? Para mim isso aqui é uma parada mais artística. O jornalismo é outra também, isso aqui é meio jornalismo. Acaba sendo a política até certo ponto. Meus amigos, minha família, entende? Amor, coisas que eu tenho de causas na minha vida. E eu acabo não me importando mais tanto com view, tanto com, sei lá, o que quer que seja, porque simplesmente a minha vida tem essa causa, essa coisa que me move, essa coisa que eu gosto de fazer. E isso é foda. Isso é do caralho. E talvez esse seja o barato da vida. Falei bonito pra caceta, cara. Muito bonito. Eu mereço umas palmas. Falei muito bonito. Eu tô há 20 minutos falando. 20 minutos eu falando muito bem, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Aqui, ó, respeita o pai. Mas eu não tô errado, eu não tô errado. Eu tô jocoso aqui hoje, mas eu tô falando verdade, eu tô falando verdade sobre a vida. E esses são esses episódios que eu mais gosto, são os episódios que eu falo sobre a vida. Os episódios que eu falo de política, os episódios que eu falo de outras coisas, até beleza, eu achei interessante, mas não, não acho que, eu acho que os episódios que eu for ver, por exemplo, muito lá no futuro, episódio que eu falei, por exemplo, o episódio que eu falei sobre autossabotagem, muito até lá atrás, quando eu nem gravava em vídeo, só áudio. E era muito mais fácil fazer, inclusive, só em áudio do que em vídeo, né? Porque o áudio daí não precisa se preocupar em postar, tem que sentar aqui na cadeira, abrir o OBS Studio, gravar, o caralho a quatro, todas essas merdas, enfim. Só que gravar a voz, né? Às vezes eu gravo de noite, assim, meio que chiando, 3 horas da madrugada, não acordar ninguém, e é foda-se, era isso, entendeu? E essa é a parada, cara. Dia de chuva era perfeito. Dia de chuva era perfeito, assim, caía meio mundo. Eu tinha até medo de chuva depois. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é horrível. Foi horrível o que aconteceu. E aí eu podia falar aqui o que eu quisesse alto, ninguém ia ouvir. Ia ser uma maravilha, entendeu? Mas a coisa das enchentes foi triste, mano. Muito triste. Eu gravei um episódio muito puto. Eu acho que esse foi o episódio de jornalista. Eu, como jornalista, né? Eu não gosto de dizer que eu sou jornalista, eu sou estudante de jornalismo, mas de certo eu não sou jornalista. Isso aqui que eu faço até certo ponto. Eu não sei se isso é jornalismo ou arte, eu acho que talvez seja um pouco os dois. Também não sei até que ponto isso aqui é um vlog também, porque vlog é mais curto, né? Mas eu faço de meia hora. Como eu falei, se eu achei episódios do Arthur Petri assim, eu começava a falar da vida pessoal dele. E sempre esses eram os melhores episódios. Os melhores episódios eram os episódios em que ele não era engraçado. Os episódios em que ele falava sobre a vida, os episódios em que ele
tava contando as coisas dele, contando sobre intimidade, contando, sei lá, também não tenho muito o que falar. Minha vida não é tão interessante assim a ponto de eu falar tanto sobre intimidade, ou o que quer que seja, até porque não dá pra falar muita coisa. Mas minha vida é de classe média alta, eu tenho a vida muito boa, tenho pais ótimos, tenho uma condição de vida muito estável, eu posso seguir meus sonhos, algo que muita gente infelizmente não pode. E eu tento, pelo menos eu sei o que eu quero, eu sei o que me motiva a viver, assim, tá ligado? E o que me motiva a viver é isso aqui, cara. É comunicação, é arte, é o jornalismo, é a política, é todas as merdas aqui. Esse episódio tá muito bonito, tá muito mais bonito do que eu esperava até. Muito mais bonito. E eu tô, assim, genuinamente emocionado comigo mesmo. Porque eu vou ficar aqui pra tentar quebrar um pouco o clima aqui de emoção, que senão eu vou chorar aqui. Vou chorar! Vou chorar! E aí, o... quanto PV, assim, tudo que tu já produziu pra internet? Eu já produzi muita coisa, eu já escrevi um livro, eu tenho um blog há 4 anos, a primeira experiência que eu tive produzindo conteúdo na internet foi um blog sobre tecnologia, aviação e cinema. Que são assuntos que eu gosto. Tecnologia até eu tenho visto mesmo, mas aviação e cinema eu gosto, eu curto pra caralho. Eu penso em voltar, inclusive, a fazer esse blog, porque eu gostava muito disso. E aí era muito maneiro escrever. Eu escrevia mal pra caramba. E aí hoje, por exemplo, eu tenho o diário, por exemplo, eu tenho o diário desde os meus 15 anos. E que quando eu tinha 15 anos, muita minha coisa virou a chave. Quando eu tinha 10 anos, virou muito a chave porque eu descobri o ateísmo, a filosofia, né? Daí eu comecei a ler pra caralho, comecei a ver outras coisas além de Turma da Mônica e X-Men. Eu não gostava de X-Men, eram pra mim, os Titãs. Gostava. E aí eu comecei a ler essas bostas. E aí virou o que virou. E aí quando eu tinha 15 anos eu comecei a descobrir muita questão da arte, comecei eu virei muita chave em relação ao que eu queria, descobri muito o que eu queria de fato. Então, tipo assim, desde os meus 14 anos eu falava, pô, eu quero ser jornalista, quero ser jornalista. E aí, eu me lembro quando chegou nos 18 anos, quando comecei a faculdade, fiquei muito triste, fiquei muito frustrado, porque o mercado de trabalho de jornalismo é horrível, cara, é uma merda. Mas no final das contas eu quero ser jornalista e também eu era muito fora da formação de jornalismo, eu falo da faculdade, mas hoje eu não acho mais que precisa ter. Quando eu comecei a faculdade, comecei a entender que não precisava muito de faculdade para ser jornalista. E daí quando tu vai vendo tudo que tu vai produzindo em prol dessa tua causa, mas muito sem entender muito o que é essa causa, muito entender, sem entender o porquê que tu faz essas coisas. Só fazendo porque tu gosta da parada, porque é muito do caralho fazer aquilo, é muito legal fazer, escrever, que nem tem um blog cobrindo notícias de aviação, cinema, tecnologia, é muito legal escrever crônica, muito legal fazer isso aqui, e aí tu vendo o tanto que tu evolui. Pô, cara, do caralho, mano. Muito maneiro, assim, muito maneiro. As coisas. E são coisas assim, sutis, que eu sou um cara muito mais feliz hoje. Eu tenho amigos que falam, ah, pô, eu continuo o mesmo desde sempre, né? E é porque eu sou um cara bobão, sou idiota pra caralho. Mas o interior meu, eu vejo que eu mudei muito. Eu mudei muito a maneira como eu levo minha vida, cara. É muito mais leve, muito menos pesado, muito. É foda eu falando isso com 19 anos, né? Mas é que tu vê assim, e aí, como eu me conheço, eu acabo vendo coisas nos meus podcasts antigos que eu digo, pô, isso aqui eu tava fazendo e eu nem tava gostando. Mas ninguém percebe quem tá vendo, né? E ao mesmo tempo tem umas coisas, pô, eu tô vendo isso aqui não tá, tipo, foda-se, tá nem aí, tá ligado? Isso aqui tá, tipo, só. Foda-se. O maior. Eu. Isso aqui que eu tô. Pô, isso aqui eu tô triste, cara. Isso aqui eu tô com raiva de alguma coisa. E eu me lembro do porquê que eu tava com raiva. E aí. Tu vai refletindo assim, pensando, pô, cara, minha vida ela era. Eu tinha tanto sentimento ruim, agora eu tenho sentimentos maneiros.
ao longo dela e isso é uma puta vitória pra mim. Esse episódio tá assim, ó. Meu Deus. Meu Deus, esse episódio tá só a nata do churume dos coach. Poxa, para que se acabasse mesmo, dá graças a Deus. Bah, coach é tão insuportável assim que puta que pariu. O coach, foda-se. Eu tava num assunto hiper pessoal aqui, hiper profundo. É um assunto bem assim, bem desenvolvimento pessoal, né? Eu me lembro muito de Jordan Peterson, porque eu vi muita coisa dele, assim, de... de... Porque o Jordan Peterson, ele é um cara interessante. Quando ele fala de teologia, tem alguns assuntos que eu gostaria de entender mais, mas eu não entendo. E agora eu tô lendo o livro do Rogério Skylab, né, que ela chama Melodia Trágica. Eu tô lendo o livro daquele cara, assim, ó, porra, o cara é um filho da puta genial, mano. Porque, além das músicas dele serem boas, eu gosto das músicas dele, ele reflete muito sobre a cultura e, assim, se tu não lê o livro sem olhar as entrevistas, ele não entende muito da essência que tá ali. Mas ele fala de epistemologia, que é um assunto complexo pra caralho, assim, muito complexo, que eu queria entender mais. Ah, e ele fala, ele reflete a epistemologia dentro da MPB, dentro da música popular brasileira, um bagulho muito interessante, muito complexo, inclusive, que eu não entendo, queria entender mais. Aí, assim, dentro da filosofia, existem dois assuntos, pessoalmente, eu sei pouco, mas eu gostaria de saber mais, me interesso. Nunca me dediquei muito. Porque dentro das ciências humanas, o que eu sempre gostei de ler era sempre sobre filosofia política, economia, sociologia. É simples assuntos. Mais especificamente, até, sobre propostas, sobre projetos, projetos para um país melhor. Isso que me interessava mais, assim. E me interessa, assim, essa questão, esse debate sobre economia, esse debate sobre autoritarismo, como pessoas defendem autoritarismo, são assuntos que eu acho interessante, totalitarismo, né? E aí tinha filosofia e daí também tinha história militar, que é um assunto que eu sei pouco, mas também gostaria de saber mais. E aí o a epistemologia, a teologia, tem uma parada muito que assim, o Jordan Peterson, eu dei todo essa volta pra falar do Jordan Peterson. Tem um debate dele com o Slavoj Zizek. O Slavoj Zizek é um filósofo eslavo, tá? Iugoslávia, um filósofo muito interessante. Eu nunca li nada dele, mas ele é o tipo de filósofo que claramente ele tem muito mais entrevistas do que livros e todas as entrevistas dele são muito reveladoras e não à toa ele é tido como um dos filósofos mais perigosos do século XXI. Hoje, inclusive, eu li um livro do Roger Scruton, que é um filósofo do conservadorismo inglês do século XXI e 20, 21, né? Muito interessante. Eu li alguns textos dele. O conservadorismo tem bons intelectuais. Chega a Chesterton, porra, um puta intelectual maneiro, assim. Escreve mal, tá? Não é um cara que escreve bem, mas é um cara muito interessante. O livro Ortodoxia dele é muito interessante. A escrita dele é muito chata. É chata, é maçante, não é interessante, não é dinâmico. Não é dinâmico. O Roger Scruton, eu li alguns textos dele, não li nenhum livro dele. É um pouco mais dinâmico, assim. E. O que eu estava falando do Roger Scruton falando do Slavoj Zizek? É que o Slavoj Zizek é um filósofo stalinista, né? E isso me preocupa um tanto. Mas ao mesmo tempo, ele é um cara muito interessante, muito revelador. E ele é um cara assim, ele usa o Lacan para justificar. Ele usa a psicanálise do Lacan, que é complexa pra caralho, eu entendo pouquíssimo. O que eu sei mais é sobre Freud, né? E mesmo assim não sei muito. Para justificar, ele usa toda essa teoria da lacaniana para justificar o uso do marxismo para o stalinismo. Não obstante, não o suficiente, ele usa tudo isso
como a justificar o legado cristão com a maneira. O legado cristão, uma maneira do marxismo usar o legado cristão contra o fundamentalismo. E aí ele entra um pouco na doutrina social cristã que eu falei no outro episódio também. E meu amigo, esse cara é interessante pra caralho. O Noam Chomsky falou que ele era um cara nem um pouco interessante. Eu não sei o porquê que ele acha isso. Ele é um cara muito. Ele é um cara assim. Porra, foda. Os primeiros documentários que eu vi sobre cinema foram deles, me revelaram muito, me ensinaram muito. Eu comecei a gostar muito de cinema em função dele também. Ele foi um filósofo que mudou muito a minha vida. Ele não foi o filósofo que mais me influenciou, porque eu nunca li nada dele, né? Eu já falei aqui de filósofos que mais me influenciaram. Eu fiz uma lista, né? Eu acho até que eu deveria rever essa lista. Eu gosto muito de ler quadrinho, muito livro de filosofia, né? Economia, enfim. São assuntos que eu gosto. E eu gosto, assim. O George Orwell foi um cara que influenciou muito dessa questão da democracia. Eu acredito muito nos direitos humanos, eu acredito muito na democracia. Então, eu acredito muito. Eu não só acredito na liberdade, como eu gosto da liberdade. Eu gosto da possibilidade de eu estar falando agora aquilo que eu penso sem medo de ser censurado. Eu gosto de poder falar merda sem ser cortado, nada, apesar de agora ter gente progressista e conservadora querendo cortar isso. Eu gosto das discussões intelectuais que tem por trás mesmo. Eu gosto disso. Eu acho muito maneiro, assim. E eu, cada vez mais que eu vejo mais sobre, eu chego com os outros, eu deveria saber mais ainda. E eu não vi, eu deveria saber mais, eu não vi, entendeu? Tem muitos filósofos ainda que eu não vi, eu gostaria de ler. Que eu acho muito interessante. E de literatura é a mesma coisa, cara. Literatura é outra paixão que eu tenho, que eu acho muito maneiro mesmo. Kafka é um dos meus escritores favoritos. Eu acho muito brabo. E Jorge Amado escreveu uns livros muito maneiros também, muito maneiros. George Orwell também, brabo, 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 brabo. Enfim, eu tô aqui divagando. E que eu dei toda essa volta do caralho. Eu sou um cara muito prolixo pra falar de Jordan Peterson. O que eu estava falando de Jordan Peterson é que ele é um cara interessante. É um cara que qualquer coisa que ele não entende, ele julga de pós-moderno. Quando ele fala de desenvolvimento pessoal, quando ele fala de Deus, de teologia, ele é um cara interessante para uma caralho. E aí que está a minha parada. Existe um ponto de encontro. E é isso que eu andei pensando hoje e que eu estou no mind blown do caralho. Se o Jordan Peterson, um cara de direita, extrema direita, um cara conservador, que eu tenho ressalvas, porque ele namora muito essa extrema direita, a um extremo esquerdo, um stalinista, que é muito interessante, muito inteligente, muito culto, que é Slavoj Žižek, concordo que o cristianismo deve ser usados para o favor da humanidade, de maneiras diferentes, mas nesse ponto, ainda assim, não deixa de ser uma parada muito reveladora. Ainda mais o Slavoj Žižek sendo um filósofo do Oriente, não do Ocidente. O Jordan Peterson é canadense, né? E o Jordan Peterson também apoiando os Estados Unidos é uma parada muito ridícula, né? Apoiando o Trump, né? A paz muito de onda. Não, tempos de paz. Tempos de paz aqui, ó, no bar. Entendeu? O cara tirando terra da Ucrânia. O cara que se diz que apoia a Ucrânia, apoia o Trump, é o maior idiota que existe. Não tem o mínimo sentido, assim. É extrema direita total. E um cara que apoia a Rússia. O mundo vai, eu falei no outro episódio, né? O mundo vai ser, eu gosto muito dos assuntos da política internacional. Pessoalmente, eu gostaria de conversar, de cobrir esta área, junto com o jornalismo econômico, junto com o futebol, junto com o cinema. Mas também, né? A gente só pode escolher uma coisa na vida. Então, eu não sei, eu pegaria qualquer uma dessas. Qualquer uma dessas eu tô contente. E aí, são quatro assuntos que eu curto pra caralho, né? Que aí até agora eu nem falo mais de futebol também, que eu não andei vendo. Todo dia que tem jogo eu tô sempre ocupado, eu tenho que trabalhar, que nem teve o gauchão agora. Isso é uma parada que me irrita também. O quanto que o futebol gaúcho, ele se reduziu a ao gauchão, né, cara? Não tem mais opções, não tem mais.
Não existe mais perspectiva de sonho pro futebol gaúcho. A gente tá sempre no. A gente se acostumou com a miséria do gauchão. E não pode ser assim, não pode ser assim, cara. Tem que ter mais coisas, tem que ser mais maneiro, sabe? A gente tem que conseguir Libertadores. A gente quase conseguiu chegar na final da Libertadores no de 2023. Aí 2024 foi uma merda. Foi uma merda. Correr Copa Sul-Americana foi uma merda também. Mas chegamos bem no Brasileirão. Chegamos bem. Sabe, o Inter, quando fala gente, eu quero dizer o Inter. O Grêmio eu quero mais. Mas também, ainda assim, o Grêmio é um bom time. É um bom time. Querendo ou não. Esse sábado vai ter o jogo do Inter de novo, Gauchão. Eu quero ver uma boa partida, entendeu? Eu já sou como é que eu vou dizer, mais civilizados. Eu não sou tão fanático assim, né? Eu gosto de faz tempo que eu não olho futebol, eu gosto de futebol. Eu aprendi a gostar de futebol, né? Porque ah, eu não, assim, quando eu era novo, minha família não tinha hábito de ver futebol, meu pai é paulista, minha mãe é colorado. Aí meio que, tipo, o Inter não ganha título há anos. E aí meio que a gente foi parando de ver porque sempre nunca viu o Inter ganhar. E aí na Copa do Mundo de 2022 veio aquela verve de novo futebol e nunca mais quis largar porque eu acho maneiro mesmo. E apesar da seleção estar horrível, né? Mas isso era legal tu ver o jogo da seleção e aí na semana, pô, tu já poder comentar com os amigos, entendeu? Isso aí era do cara ali, essa coisa assim, do assunto, de ter sempre um assunto era maneiro, isso que eu acho legal do futebol. É um assunto que todo mundo fala, querendo ou não, entende? Porque o cara que é nerd, tu tem uns assuntos lá, eu sou nerd, então tu acaba tendo assunto. Agora quando o cara é velho, o velho gosta de futebol, e tu vai lá, conversa com o cara, entendeu? É do caralho isso. E essa experiência é muito legal. Eu passei um tempo, quanto tempo? 40 minutos quase de episódio. E eu não terminei o ponto sobre Jordan Peterson. Jordan Peterson é o seguinte, é um cara de extrema direita pra direita. O papo dele com o Elon Musk foi muito revelador assim, sobre o quanto que ele é assim, alguém. Ele não é irrelevante, mas ele é alguém muito superestimado, assim, cara, muito superestimado. O Roger Scruton, cara, eu queria muito que ele estivesse vivo. Quando ele morreu, eu fiquei triste, né? Fiquei triste. Eu tinha uns 3 anos, eu era um cara meio ancap, assim. Eu falei, pô, o Roger Scruton morreu, não sei o quê. Mas eu queria muito ver ele vivo falando sobre ah, esses republicanos, essa extrema-direita, entende? Que nem tem o Thomas Sowell é um conservador dos Estados Unidos, mas que eu pessoalmente acho ele um pouco superestimado também. Da direita hoje no Brasil, no mundo, o Harari, o ah, Paul Krugman, ele não é direita, ele é centro, ele é um economista, né? O Thomas Wolff também, Steve Levitsky, Jason Stanley, todos liberais, no sentido clássico da palavra. O Roger Scruton também são os melhores intelectuais da centro à direita. Centro-direita, né? Direita hoje neoliberal quase não existe, né? E aí, tem também. É, eu ia falar de intelectuais de direita a mais, não me lembro. Não, Charles, por exemplo, um cara muito interessante da esquerda. O pensamento dele de linguística também. É um dos filósofos mais importantes, talvez, da história, né, cara? Porque mas muito por causa da militância, por causa dos ativismos políticos dele. É um cara muito interessante também. O filósofo que eu mais acho interessante, não seriamente que mais me influenciaram. Isso aqui é interessante. Não, Charles, primeiro. Slavoj Žižek, segundo. Deixa eu pensar. Acho que o Keynes, um cara muito interessante. Ah, deixa eu pensar. Spinoza. Eu gosto de Spinoza. Eu acho ele um cara interessante. Mas não sei se é o que é o mais. ah, acho que talvez o Freud. Não, Freud. Karl Popper. Karl Popper. Karl Popper é maneiro. E Hannah Arendt. Esses 5 filósofos têm. Eu só li o Spinoza e o Não Chomsky.
Os outros eu nunca li. Não posso mentir pra você. Mas é os que eu mais tenho vontade de aprender sobre. Giros de Luz também é outro cara que me parece muito interessante também. Que eu gostaria. Foucault também. Todos os filósofos que eu não li. Na verdade, todos os filósofos que eu não li, são os que eu tô achando interessante, né? Que os que eu li, eu normalmente costumo dizer, ah, porra, só isso? Que é o Nietzsche. O Nietzsche é um que eu falo, porra, só isso, cara. Só isso, Nietzsche? Eu sou meio arrogante nesse sentido mesmo. O Anticristo, ele é um pouco Genealogia da Moral também. São bons livros, mas básicos, sei lá. O Richard Dawkins também. Eu gosto muito mais do Nietzsche do que o Richard Dawkins. Richard Dawkins é outro cara que eu vejo, assim, eu olho pra ele e falo, cara, esse cara perde um tempo falando mal de Deus, assim. Porque, assim, eu até entendo, é necessária a discussão, tal. É interessante a discussão sobre religião. Mas no final das contas a minha louça continua suja, o povo brasileiro, o povo mundial continua pobre. Então, não vejo muita diferença, sabe? Enfim, nossa, falei muito hoje. Falei para uma caralho, falei muito. Espero que você tenha gostado. Eu falei de filósofos hoje, falei da vida. Eu espero que se você gostou, eu troquei de assunto completamente também. Foda-se esse podcast só conversando normalmente. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, espero que você compartilhe, dê o like, se inscreva, por favor. Muito obrigado. Se quiser ver meu trabalho, eu vou deixar aí embaixo outras coisas que eu produzo. E até mais e tchau.